Jesus. Como não focar no amor que emana do Senhor, que emana da sua força crística e une a todas as criaturas criadas pelo seu amor divino. Somos, então, pelo amor que sempre emana de ti, centelhas divinas, e que sempre estaremos sujeitos a todas as leis divinas. As leis humanas são perecíveis, mas a lei de Deus é perene. E para que possamos vivenciar cada vez melhor as nossas vidas, nos aproximemos das leis divinas, tendo sempre como meta o amor que nos une, que nos coloca em contato com o Criador e que nos faz sermos co-criadores junto a Deus e Jesus, do nosso bem-estar, do bem-estar do próximo e do planeta, centelhas divinas. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Primeiro, obrigado, Fred, pela oração. Segundo, Giane, você cantou uma oitava abaixo. Me deram uma tarefa muito difícil hoje. E eu vou precisar de muita ajuda de vocês. Porque me pediram para falar sobre a lei da justiça, amor e caridade. E me pediram para falar sobre a lei da justiça, enfocando principalmente situações em que dizem que Deus é injusto. Muitas vezes a gente ouve isso. Deus não é justo. Ou Deus é injusto comigo, ou Deus é injusto com aquele e com aquilo. E essas palavras, elas nos incomodam muito. Mas nos incomodam no sentido de amor, né? De tentar mostrar para essas pessoas que não conseguem ver a justiça nos atos divinos, que a justiça, ela extrapola o momento. A justiça divina, principalmente, ela é maior do que o que nós conseguimos compreender. Porque a justiça divina, ela tem por finalidade o nosso crescimento, que nós não conseguimos enxergar em toda a sua amplitude, porque nós somos limitados. Então, quando alguém fala, Deus está sendo injusto comigo, vendo apenas uma fotografia do momento, ele não consegue ter a amplitude do amor divino que o está acolhendo naquele momento. Então eu queria pedir a vocês que me ajudassem nessa conversa nossa de hoje, principalmente prestassem atenção no que eu estou dizendo para me corrigir, né, para que nós conseguimos entender um pouquinho mais o que é essa justiça. Tanto a justiça que nós vivemos aqui na Terra, como a justiça divina, para que nós não duvidemos nunca que Deus é justo. Bom, qual é a ideia de justiça que nós temos? Nós temos uma ideia de justiça inata, que seria aquela justiça que existe por si, que está dentro de nós a todo momento. E nós temos a ideia da justiça dos homens, que é aquela talhada de acordo com o nosso crescimento moral. A justiça inata, a justiça que está dentro de nós, ela é facilmente perceptível se nós paramos para nos ouvir. Em qualquer situação da nossa vida, nós temos a exata noção do que é justo ou não. Em todos os momentos que nós passamos, nós temos a exata dimensão se o que está acontecendo é ou não justo. Por quê? Porque essa sensação de justiça
que está dentro de nós, essa justiça que eu chamo de inata, é aquela que faz parte da nossa criação como seres divinos. Então, ela brota em nós a todo momento. Muitas vezes, por causa da cultura, por causa dos costumes, porque nós somos limitados por uma série de situações, nós não nos deixamos sentir essa justiça. Mas ela existe. A todo momento ela se manifesta e nos dá a exata dimensão do que nós devemos fazer. Em contrapartida, nós temos a justiça humana, que é aquela que é balizada pelo crescimento moral da nossa sociedade. Essa justiça, se nós a vermos com um certo distanciamento, ela vai nos parecer profundamente injusta, né? Se eu falasse para as mulheres presentes na sala hoje que em 1950 elas não poderiam comprar um imóvel sem a assinatura do marido permitindo, vocês acreditam que isso era justiça? É uma coisa muito simples hoje, a independência de todo mundo, de todos nós sermos iguais. Mas em 1950 era tido que a mulher precisava de proteção. E por isso ela não podia fazer negócio sozinha, ela tinha que ter assistência do marido. Em 2020, com o nosso crescimento moral, hoje nós achamos isso profundamente injusto, não é verdade? Mas naquele momento era justo. Se eu falasse para vocês que a lei de Talião pregava olho por olho, dente por dente, vocês iam dizer, não, mas isso é um absurdo. Mas na época já era uma justiça. Por quê? Porque a ofensa era sempre paga com a morte. Né? Você já estava trocando uma coisa por uma coisa. Equivalente. Olho por olho, dente por dente. Então, a noção de justiça humana, ela muda a cada período de tempo. A noção de justiça divina, não. Ela está dentro de nós. Ela se manifesta em todos os momentos da nossa vida, e se nós nos deixarmos ouvi-la, nós tomaremos o caminho certo, a decisão correta. Nós saberemos por onde seguir. Mas daí a gente deixar-nos ouvi-la é outro aprendizado, né? Porque nós ainda estamos em crescimento. E a justiça divina, gente? Como é que a justiça divina funciona? Bom, a gente não tem como interpretar a justiça divina se a gente não falar do amor e da caridade. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que a justiça divina seria você, mais ou menos o que era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Você faz, você paga. Não é isso que a gente tem de justiça divina? A ideia de justiça divina? Ainda bem que a Jeane está balançando a cabeça que não. Né? Porque não é. A justiça divina, ela é sempre permeada pelo amor e pela caridade. Porque ela não se dissocia do amor e da caridade. E o que é amor e caridade? O que é amor, gente? Qual é a dimensão do amor? Jesus nos deu essa dimensão. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a dimensão do amor que nós conseguimos sentir é aquela que nós conseguimos sentir pelo nosso próximo, que nós conseguimos ver refletida no nosso próximo. E qual a dimensão do amor divino? É toda. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e a segunda lei é amar o próximo como a ti mesmo, Deus nos ama como a si mesmo. Então, o amor de Deus por nós, com toda certeza, é infinito. Porque o parâmetro que ele tem de amor
é o amor que ele tem por nós. E o parâmetro que nós temos de amor é o amor que nós temos pelo nosso próximo. Vocês viram aí a diferença da justiça do homem para a justiça divina? A justiça do homem, ela é filtrada, ela é parametrizada pela quantidade de amor que nós conseguimos ter um pelo outro. Se eu não te amo como eu me amo, ou se eu não me amo o suficiente, eu não tenho por você a necessária caridade para aplicar a ideia de justiça que eu tenho. Eu vou ter sempre a ideia de justiça como punição. Agora, se eu tenho o amor divino, que não tem limites, a ideia de justiça que eu vou aplicar qual é? Qual é a ideia de justiça que eu aplico com caridade? Não é o que eu quero de melhor para o meu irmão? Só um minutinho, Cristina. Só vou concluir. O que eu quero de melhor para o meu irmão? E o que eu quero de melhor para o meu irmão? Não é exatamente a justiça divina? Não é o que Deus quer de melhor para nós? E o que Deus quer de melhor para nós? Que nós crescemos. Que nós possamos nos desenvolver moralmente. Vamos ouvir a Cristina? Boa noite. Nós temos a primeira pergunta. Qual é a base da justiça que você estava dizendo? Segundo a lei natural, ela é quando Cristo fala que queria que cada um, como é que é? Que queria cada um para os outros o que queria para si mesmo? Essa ideia que é passada, ela está lá nas perguntas e respostas de Kardec. Né? Eu acho ela um pouco imprecisa, tá? Porque ele coloca esse parâmetro não como justiça divina, mas como justiça terrena. Ele diz o seguinte: queira para o seu irmão o que você quer para você mesmo. Isso. Né? Então, o parâmetro que ele dá para a justiça terrena é você lidar com o seu irmão na medida que você lida com você. Veja, se você é uma pessoa muito rígida com você, o que você vai querer para o seu irmão? Que lidar com ele de forma rígida também. Se você é uma pessoa muito benevolente, você também vai ser muito benevolente com seu irmão. Porque se o parâmetro é você, você vai ter essa ligação. Não necessariamente você pode dizer que isso é uma justiça divina, mas você pode dizer que é o melhor da justiça que você consegue aplicar. Por quê? Porque você vai usar exatamente o seu limite. E quando você usa o seu limite, você não vai se ofender. Se você não se ofende, muito dificilmente você vai conseguir ofender o seu irmão. Vou dar um exemplo assim bastante extremo, tá? Alguém fez algum mal para você, que você entenda como mal. Você já não acha mais que se você tivesse ofendido alguém da mesma forma, você mereceria a morte. Então você já criou um outro parâmetro de justiça. Você vai pensar, o que seria justo para esse caso que meu irmão está experimentando, se eu tivesse sido o ator para isso. E a partir de uma avaliação própria desse ato sobre você, ou melhor, de você fazendo esse ato, é que você vai conseguir entender o que seria justiça para ele. Agora imagina no caso de Deus, que tem a visão totalmente ampliada e o amor infinito. Qual seria a justiça para ele em relação a nós? Nos dar todas as possibilidades possíveis de crescimento, de nos desenvolver. E qual é
a possibilidade para a Cristina se desenvolver. Somente a Cristina vai saber. O que a Cristina precisa para crescer? Eu posso dar algumas dicas, mas não necessariamente a Cristina vai aceitar o que eu sugiro. Por exemplo, eu sugeriria a Cristina, como fonte de crescimento, exercitar o amor e a caridade. Mas não necessariamente a Cristina vai entender isso como possibilidade de crescimento para ela. Por quê? Se a Cristina acha que as pessoas têm que sofrer para aprender, qual vai ser a escolha de Cristina para o crescimento? Se o parâmetro de justiça é ela própria. Vocês entenderam a acusação falsa que nós fazemos com Deus? Porque no momento em que você fala, Deus não é justo comigo, você está falando, eu não sou justo comigo. Porque Ele está me dando justamente o que eu pedi como instrumento do meu crescimento. Por quê? Porque eu projeto no outro o que eu acho que seria necessário para o crescimento dele naquela situação que eu estou experimentando. Então, se eu falo de injustiça divina, eu estou falando de injustiça comigo mesmo. Eu sou injusto, porque eu escolhi esse caminho. Como Fred falou, as leis divinas estão postas. Elas nos guiam. E, obviamente, se eu não obedeço essas leis, ou se eu sigo caminhos paralelos a essas leis ou diferentes, eu vou ter a reação do que eu estou fazendo. E aí eu chego e falo, Deus é injusto comigo. Como? Se fui eu que escolhi absolutamente tudo. Léo. Ô, Charles, deixa eu te fazer uma pergunta, para você ver se eu estou pensando da forma correta, ou talvez utilizando o exemplo correto. Quando a gente fala de justiça divina, como você tem falado aí, eu me lembrei de uma, vou dizer assim, né, um caos contado por Jesus, né, um ensinamento dele, quando ele nos traz lá aquela questão do servo, né, que o rei manda, né, cobrar, aí o servo vai lá, né, ele não tem dinheiro para poder pagar, aí o servo vai lá, implora, e aí ele vai, né, e perdoa, depois o servo vai lá e né, e aí tem outro devedor, e ele cobra, depois quando o rei manda, descobre, né, vai lá e fala, né, como é que foi? Não te tratei desse jeito, você está tratando o outro, né? Uhum. E depois Jesus acaba fechando essa história aí, né? Falando sobre a questão esqueci agora a palavra, do escândalo, né? Mas eu vejo, né? Apesar de ser muito frisado essa questão do escândalo no final de Jesus, mas o rei usa uma certa justiça, né? Ele aplicou, perdoou, depois ele diz. Deus também não escreve mais ou menos assim, né? Por linhas tortas, né? Utilizando esse ensinamento aí de quando ele vai lá, perdoa, aí nos dá a oportunidade, a gente vai lá. Isso não seria essa oportunidade que Deus está sempre nos dando, não é uma relação de justiça? Na verdade, eu discordo um pouquinho de você. Né? Qual é o parâmetro da lei de Deus? Da ação e reação? Não é você vai ter a energia contrária na mesma potência do que você lançou? Né? Então, nesse caso aí que você descreveu, a reação do rei é só uma reverberação do ato do servo. Na verdade, o ato do rei foi o perdão do servo. O perdão da dívida do servo. Quando ele saiu do caminho em que ele estava
e seguiu por outro caminho, a energia que ele usou reverberou e teve uma ação. Mas essa ação foi provocada por ele, não foi pelo rei. O rei apenas, como eu te diria, harmonizou a energia que estava lá no momento. Porque aquela energia não estava condizente com o ato. A todo momento da nossa vida, nós temos essa harmonização, que muitas vezes nós chamamos de injustiça, porque nós não conseguimos enxergar que aquela reação se deu por causa de um ato nosso. Tá? Por favor, não fiquem com dúvidas. Tá? A gente está lidando com uma questão muito diferente do que a gente viu até hoje. Então, eu não gostaria que vocês ficassem com dúvidas. Pode falar, Léo. Então, usando aí sua explicação, esclarecendo a dúvida que eu estava, né? Então, quando acontece isso que você citou, dessa realidade, aí que a gente acredita que não existe uma justiça divina e que Deus é injusto? Exato. Porque nós entendemos que foi um ato de Deus, contrário a nós, que nos colocou naquela situação que nós estamos vivendo. E, efetivamente, foi um ato nosso que nos colocou naquela situação, por reverberação da energia. Né? Aí você vai me falar, nossa, mas tem tanta injustiça no mundo? É óbvio que tem tanta injustiça no mundo. Olha o que o mundo está reverberando. Enquanto o mundo reverberar iniquidade, nós teremos iniquidade. Quando o mundo reverberar amor, nós teremos amor. E aí é que a justiça que a gente busca é indissociável do amor e da caridade. Por que é indissociável do amor e da caridade? Porque o amor e a caridade são os instrumentos que nós podemos usar para desenvolver a justiça. Nós acreditamos ainda hoje que a melhor forma de eu corrigir uma pessoa que fez alguma coisa errada é impingindo a ela castigos físicos para que ela não volte a fazer aquilo. Não é verdade? Nós estamos começando a entender que o acolhimento dessa pessoa tem um resultado muito mais frutífero do que o castigo. Ora, se eu consigo acolher o meu irmão que fez uma coisa que eu entendo que ele não estaria tão correto, o que acontece com a minha energia? Ela vai reverberar acolhimento. Fatalmente, eu vou ser acolhido também por aquele que possa ter se ofendido com algum ato meu. Por quê? Nós temos a mania de nos sentir muito superiores em tudo. Acontece que neste mundo que nós vivemos, para aprender, nós temos espíritos encarnados e desencarnados em vários estágios de evolução, convivendo com a gente. Fatalmente, eu tenho do meu lado um espírito mais evoluído que eu. E, consequentemente, eu também tenho do meu lado um outro espírito menos evoluído do que eu. O espírito mais evoluído, ele me ajuda na minha evolução. E eu ajudo o espírito menos evoluído na evolução dele. O contrário também é correto, porque o espírito que a gente diz menos evoluído é um instrumento poderoso para a minha evolução, assim como eu sou para aquele meu irmão, que é dito mais evoluído que eu naquele momento. Mas por que isso? Pensem bem, gente, se nós estivéssemos todos no mesmo patamar de evolução, qual que seria a possibilidade da gente exercitar o amor e a caridade e analisar o que é justo ou injusto?
se eu só estou vendo pessoas que só fazem aquilo que eu faço e acreditam que aquilo que a gente faz é o correto? Eu preciso de ter outros parâmetros. Eu preciso de ter alguém que fale para mim, olha, talvez isso que você esteja fazendo não seja tão interessante como você pensa ser. E eu preciso de ter outro que diga, que eu veja que o que ele está fazendo já não é mais tão interessante para mim. Um exemplo para nós. Nós temos aqui na nossa vivência atual sempre muitas pessoas pedindo ajuda e sempre muitas pessoas oferecendo ajuda. E essas pessoas, elas se entrelaçam e elas se ajudam mutuamente. Por quê? Quem oferta a ajuda recebe em troca sentimentos e também ajuda. Por quê? Porque pode estar ofertando a ajuda, por exemplo, por um orgulho ou por um sentido de ser superior do que aquele que está recebendo. E a cada doação que essa pessoa faz, a cada entrega, ele tem a oportunidade de se sentir mais próximo daquele que está precisando. Em determinado momento, ele vai sentir que aquele que está precisando é o irmão que está precisando da mão estendida. E não ele que está precisando doar para se sentir superior. Da mesma forma, muitos irmãos que estão pedindo têm muita vergonha de pedir. Se sentem mal em pedir. Ou precisam entender que a possibilidade do outro dar, a escolha do outro dar, é dele e tem que ser respeitada também. Nesse entrelaçamento de sentimentos que precisam ser lapidados, é que vai ocorrer a evolução. A evolução pelo amor, a evolução pela caridade, até que ambos cheguem à conclusão de que a grande justiça é um dar a mão para o outro nas suas necessidades. E não é porque eu não tenho nada material que eu não possa dar nada. E não é porque eu tenho tudo material que eu não possa receber nada. É essa interação que vai nos fazer crescer e ter o espírito de justiça. Pode falar, Léo. Na verdade, eu queria dizer que a Cristina está aí já com um tempão, já com a mão levantada, e ela Cristina, deve ter perguntas aí e alguém para falar. Me perdoa, eu não sei como te colocar em cima. Por isso que eu levantei a mão, porque talvez você me via e não viria ela. Você está no meio e ela está embaixo. Desculpa, Cristina. Obrigada, Léo. Que isso, Charles. Olha, nós temos algumas perguntinhas aqui. Vou falar a primeira. Você pode falar como funcionaria essa justiça para aqueles que passam por grandes dificuldades ainda na infância? Muitos de nós têm dificuldade em entender o que uma criança teria feito para merecer isso. Nós somos espíritos eternos, né? Nós estamos na dimensão de criança quando nós encarnamos. Mas nós não deixamos toda a nossa história porque nós somos crianças. Né? Nós não perdemos essa condição de estarmos na vida. Então, muitas vezes a gente não consegue entender por que determinada criança passa por determinada provação logo no início da vida. A única certeza que a gente pode ter, em razão da justiça divina, é que aquele ser humano, aquele espírito, precisava daquela experiência por algum motivo. E muitas vezes, quando existe uma situação muito extrema, aquele espírito pediu aquela experiência. Muitas vezes, os nossos irmãos espirituais tentaram dissuadir aquele pedido. Mas existia tanta culpa naquele irmão que ele só sentiria que existiria justiça se ele passasse por aquela provação.
que existiria justiça para com o que ele fez, para com o que ele viveu. Tá? A gente tem alguns exemplos, mas eu não vou ser indiscreto de expor alguns irmãos. Mas, por exemplo, não vou pegar um exemplo concreto, vou pegar um exemplo hipotético. Uma pessoa que tenha lidado muito mal com situações de exploração humana, por exemplo, um feitor de escravos, pode pedir para que esteja numa situação em que seja explorado, para que consiga se libertar daquela culpa que viveu. É necessário? Não, não é necessário. Tá? É necessário o sofrimento? Não, não é necessário o sofrimento. Mas algumas pessoas só se libertam da culpa se experimentarem o sofrimento ainda. Lembrem que a ideia que a gente colocou de justiça é o parâmetro que você tem para o outro. Então, se você só acredita que você vai se libertar daquela situação experimentando aquela vivência, te é ofertado essa possibilidade. Pode falar. Cristina. Deixa eu sair do mundo. A outra pergunta, eu estou tentando entender aqui, mas vamos lá. Só um minutinho. Antes de passar pela outra, vamos ver se o Léo quer algum esclarecimento dessa. Porque ele levantou a mão também. Como ele é meu apoio, eu preciso dele para eu não falar besteira. Não, Chave, você nunca fala besteira. Pô. Não, assim, uma coisa que você falou e que ficou aqui na minha cabeça, e que é sempre dito isso em outras palestras no Salão da Fraternidade, né, é que, como você bem colocou, né, isso não é regra, né? Porque eu fui feitor e aí eu vou, né, eu escravizava, agora eu vou ser escravizado, né, como você bem colocou. Isso é uma questão de escolha e varia de cada caso, com cada espírito, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre as questões espíritas, né, a primeira impressão que eu tinha era exatamente essa, de ser muito rígido. Não, eu estou sendo pobre agora porque na encarnação passada eu fui milionário e, sabe, e destratei as pessoas. Então, eu tinha essa concepção de ser tudo olho por olho, dente por dente, sabe? Ou seja, se eu matei, não, eu tenho que vir e vou ter que morrer assassinado. Se eu botei, né, na Inquisição, queimei alguém, eu vou ter que morrer queimado. E como você bem colocou, isso não é a questão de Deus, é uma questão de escolha individual. Muitas pessoas podem escolher, não vou dizer pagar, né, mas aquilatar as suas dívidas, vamos assim dizer, né, fazendo bem. O cara pode escolher ser um médico, né, trazer um ginecologista que vai trazer muitas crianças ao mundo. Enfim, existe também as coisas que a gente escolhe para praticar o bem, para que a gente consiga aquilatar essas coisas erradas que nós passamos, né? É só porque esse negócio ficou na minha cabeça, eu queria te perguntar se é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Eu vou ser indiscreto, porque nós temos na nossa convivência duas pessoas que adoravam a Inquisição, né? E passaram várias encarnações em várias religiões diferentes até chegarem no Espiritismo. Olha só que coisa interessante. Participaram da Inquisição e agora estão no Espiritismo. Né? Eu posso até, não vou ser indiscreto de apontar quem é, mas a gente já tem essa experiência. Ora, por que não aprender e viver uma situação que foi tão criticada para poder ter... Charlie, você entrou no mudo. Charlie, você está no mudo. me colocaram no mudo, acho que eu estava falando besteira demais. Bom, você falou que não ia apontar quem era, né? Acho que foi aí. Eu acho que foi. Não vou apontar, não, sou discreto. Cris, só para a gente terminar, a gente escolhe construir.
Então, se eu vivi uma experiência que não foi tão boa, que eu acho que foi injusto para com os outros, principalmente, eu tenho a opção de construir. Mas os irmãos que não se dão essa opção também vão ter a possibilidade de continuar crescendo. Sabe? Existe justiça maior do que essa que Deus nos oferta? De você poder crescer da forma que você escolhe ser mais adequada para você? Não é isso um ato de amor, gente? Não é isso um ato de caridade? Né? Você já pensou quantas vezes você tem que ir lá no planejamento para falar, não, eu quero ser um palestrante espírita? Sabe? Aí eles falam para você, você tem certeza? Você vai nascer no Brasil na década de 60, o negócio lá é meio complicado. Não, eu quero ser, não tem jeito. Né? Me deixa ser um palestrante espírita. É a escolha da gente. A gente consegue, pela justiça divina, pelo amor, na verdade, fazer justiça conosco mesmo. Escolher a forma do nosso crescimento. Cresça. Mais uma aqui. Tem mais a ver com o que você está falando. Se todos nós temos os mesmos direitos, se todos somos iguais na justiça divina, para isso é necessário o reconhecimento desse fato, exigindo do espírito uma perfeita sintonia de sentimentos, principalmente todas as exacerbações do nosso amor próprio. E você pode repetir, porque ficou um pouco falho. Ficou. Se todos temos os mesmos direitos, se todos somos iguais diante da justiça divina, para isso é necessário o reconhecimento desses fatos, exigindo do espírito uma perfeita sintonia de sentimentos, principalmente de todas as exacerbações do nosso amor próprio. Olha, isso é muito difícil. Conseguir isso que você falou é muito difícil, principalmente no nosso estado de evolução. Tá? Eu acho que o caminho mais interessante para a gente seguir agora é o conselho que Jesus disse: vigiai e orai. Ou orai e vigiai. Se a gente conseguir prestar um pouquinho de atenção na gente, a gente vai conseguir, com a ajuda de Deus, orando muito, seguir o nosso caminho da forma mais justa, ou melhor, sentindo o caminho da forma mais justa, porque justo é, tá? Mas a gente sentindo o caminho de forma mais justa. Porque você fez a pergunta colocando uma evolução que a gente ainda não tem. A gente não consegue perceber isso tudo. A gente consegue exercitar essa percepção. E se a gente se cobrar tanto, a gente não vai permitir uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é, vou brincar com vocês, tá? Que é a gente se divertir e estar feliz por estar evoluindo, por estar crescendo. Né? Que é uma situação tão maravilhosa que a gente vive, sabe? Que eu fico me perguntando às vezes, gente, por que eu não sou feliz o tempo inteiro? Porque é tão rico de amor, de vida, de caridade, tudo que eu recebo, tudo que eu posso fazer, que eu não consigo entender, porque às vezes eu me sinto mal, me sinto meio deprimido e tal, e aí é aquele tipo de coisa, você dá uns tapas na cara e fala assim, gente, vamos ser felizes. Né? Se a gente fica muito focado em, não, eu tenho que ser um ser supremo, eu tenho que ser evoluído, eu tenho que conhecer tudo de justiça, de caridade, de amor, eu não vou aproveitar esse momento tão maravilhoso que eu estou vivendo. Né? Vamos seguir o nosso instinto divino e deixar nossos irmãos espirituais nos ajudarem nesse caminho, ouvindo, sabe, estudando, partilhando e principalmente sendo felizes nesse caminho. Sabe? Então, muitas vezes, se a gente se cobrar demais, a gente vai abortar esse caminho.
Por quê? Quando a gente cobra demais, a gente entra naquele parâmetro que eu coloquei para vocês no início. Eu vou cobrar demais do outro. Né? E se eu estou todo lá interessado em ser o melhor, em me desenvolver da melhor forma e etc., e chego na fraternidade e vejo a Jane rindo e fazendo brincadeira com todo mundo e tal, o que eu vou achar? Que Deus é injusto. Né? Porque se eu, que tento fazer tudo de mais certo, estou nessa tristeza toda, e a Jeane, que subjuga o Wagner, coitado, que faz ele fazer o jantar, que faz ele lavar a louça, lavar roupa sem máquina de lavar, né? Tá toda feliz. Que parâmetro é esse? Mas sintam que se eu chegar, a Jeane está rindo, falo, nossa, Wagner lavou um tanque de roupa hoje. Eu falei, nossa, que maravilha, eu vou levar ele lá para casa amanhã. Sabe, ficar feliz também. E chega o Wagner, nossa, eu lavei um tanque de roupa, eu estou com a musculatura em dia. Não vai ser muito mais fácil a gente seguir nosso caminho? Sabe? Muitas vezes a gente pensa nos parâmetros assim, fala em justiça, a gente enlouquece. Mas justiça é aquilo que a gente constrói no dia a dia, uma coisa simples. Né? Em 1950, eu achava plenamente justo a minha esposa precisar da minha assinatura para comprar qualquer coisa. No ano 2020, eu sequer sei se eu tenho esposa ou não. Sabe? Cada um vai cuidar da sua vida, vai resolver, vai pagar suas contas, ela que não me peça dinheiro, né? E estamos todos felizes nesse novo arranjo. Porque é assim que a gente evolui. Vai lá, Cristina, estou te vendo. Estou olhando para baixo agora. Não que você esteja embaixo, é só na tela. E eu estou bem do seu ladinho. O Fred, nosso amigo Fred, quer falar. Fred? Tudo bem, Charles? Tudo jóia. Por que você está sem imagem? Eu quero te ver. Não, desculpa, perdão. É que às vezes eu prefiro ficar sem imagenzinha, mas olha só que interessante. Vê se eu estou raciocinando de maneira correta, só para você me dar um fio aí. Porque na última palestra a gente falou de lei do progresso. E na lei do progresso tem escrito assim, na pergunta 792 do livro 3, fala o seguinte: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem um concurso das leis humanas? Digo, leis naturais, leis divinas. Aí olha a resposta: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Porém, a sociedade tem suas exigências. São-lhes necessárias leis especiais. Mas pelo que você está trazendo para mim, olha que interessante. Como você está falando aí, as leis divinas, vê se eu estou entendendo, elas nunca foram injustas, nem tampouco justiceiras. O problema é que nós precisamos de leis especiais, que são as leis humanas. Legal para isso? Mas, num primeiro momento, essas leis são adequadas segundo a necessidade de nós entendermos essas leis divinas. E a partir do momento que nós vivenciamos essas leis divinas, cada vez mais nós vamos aproximando a lei do homem das leis divinas. E elas deixam de ser, vamos botar assim, tão injustas, deixam de ser tão, vamos botar assim, justiceiras. É mais ou menos por aí. Quanto mais a gente vivenciar essas leis divinas, maior a probabilidade da gente fazer com que essas leis humanas elas fiquem mais justas, menos justiceiras, porque o sentido de justiça, o que está chegando para mim, é que é a nossa interpretação. Perfeito. É mais ou menos isso aí, irmão? Não tem muita coisa para acrescentar no que você disse, não, Fred. Tá? Talvez, para ficar um pouquinho mais claro, a gente pode dizer que as leis humanas, elas são a interpretação da humanidade naquele momento das leis divinas. Né? E essa interpretação, ela ocorre em todo momento da evolução moral da sociedade. Se nós formos ver a Bíblia, ela fala de várias alianças. A última aliança é Jesus. Mas até chegar em Jesus, existiram várias alianças entre Deus e os homens. Por quê? A cada momento histórico se via Deus de uma forma. Né? No Antigo Testamento, Deus era um Deus punitivo.
não era? Não ia cair um raio na cabeça de quem fizesse isso, fizesse aquilo. Você tinha que fazer sacrifícios a Deus para que você pudesse ter alguma coisa. Então, era um Deus ganancioso. Deus refletia exatamente a necessidade daquelas pessoas que estavam lá. Aí chega Jesus. Quebra de paradigma. Total. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Quebra total de paradigma. Tem 2020 anos que nós estamos tentando entender essa mensagem. E cada vez que nós tentamos entender, a gente cresce um pouquinho e muda a nossa perspectiva de justiça. Hoje, não é mais olho por olho, dente por dente. Qual é, na nossa imaginação de lei, a função de você encarcerar uma pessoa? É você conseguir recuperá-lo e devolvê-lo para a sociedade. Que ele se enquadre nas mínimas regras sociais para poder conviver em sociedade. Ora, efetivamente é o que acontece? Óbvio que não, a gente vê isso todo dia. Mas pelo menos a lei escrita do homem já está mais próxima da lei divina. Por quê? Quando você fala que você vai recolher a pessoa para poder cuidar dela, para que ela cresça e consiga viver uma outra situação, é um pouco parecido com o que Jesus faz, com o que Deus faz com a gente. Obviamente que a lei de Deus, ela é muito mais evoluída que isso. Ela não precisa nos recolher, nos tirar da sociedade para que a gente evolua, porque dentro da própria sociedade a gente vai evoluir. Né? Mas há 1000 anos, ou até em alguns lugares hoje, que a gente sabe que todas as moradas são moradas do Pai, você ainda tem a pena de morte. Que para a gente ela já não é mais aceita, apesar de alguns defenderem, né? Mas a nossa sociedade já não aceita mais. Então, a evolução vai acontecendo, paulatinamente, né? De acordo com o nosso desenvolvimento moral. E cada vez que o nosso desenvolvimento moral caminha, as leis humanas ficam mais próximas das leis naturais, que são as leis divinas. Por quê? Porque nós estaremos interpretando as leis divinas mais de acordo com a forma que Deus as criou. Ficou claro? Quem mais? Quer fazer mais pergunta? Quer concluir? Só para assim, para te falar que você respondeu muito bem, né? E a gente sabe que as leis divinas, elas são para a vida toda. E as leis humanas, elas são perenes justamente pelo que você abordou. E às vezes é aquilo que você falou lá atrás. Eu acho que eu entendi certo. Quando a gente toma caminhos assim, se distancia por opção dessas leis divinas, a gente provoca sofrimento. Não só na gente, talvez a gente não interprete como sofrimento no primeiro momento, mas talvez reflita aí na necessidade de nós acharmos que para suprirmos aqueles distanciamentos, exemplo, merecemos trocentas encarnações, sabe? Então, quando a gente fere as leis divinas, a gente provoca, de uma certa forma, esse sofrimento. Mas sofrimento esse que capacita a gente a raciocinar e migrar de maneira mais assim raciocinada, interpretar de maneira mais raciocinada e voltar para as leis divinas, aquele entra e sai. Perfeito, obrigado, viu? Eu só vou te contar um segredo. O sofrimento não é mais necessário. Eu posso ver que eu não estou de acordo com a lei divina, que eu posso melhorar, e posso ficar feliz em observar isso e construir uma forma mais positiva de estar de acordo com a lei divina. O sofrimento é plenamente dispensável, né? Isso é passado. Vamos entrar assim na era de festejar a alegria de estar vivos. Cris? A nossa amiga Ilonka, ela está perguntando, a ação e a reação é imediata? Ou a reação pode ser sentida anos depois ou em outra encarnação? Karma. Muito boa a sua pergunta, Ilonka. A reação, ela é diferida, eu acho que só a Ilonka vai entender essa palavra, né? Porque ela é da minha área. Né? A reação, ela acontece
no momento em que você tem capacidade de entendê-la. Então, ela é diferida, ela pode acontecer em um momento muito posterior ao ato. Por quê? Porque ela vai ser sentida no momento em que você tiver capacidade para isso. Não quer dizer que não vai haver uma reação imediata ao que você fez. Existirá uma reação imediata, mas você pode não senti-la. Então, no momento em que você tiver capacidade, é que você vai sentir essa reação. Exemplo extremo. Você está num duelo, você dá um tiro, mata uma pessoa, ele, antes de morrer, dá um tiro e te mata também. Ação e reação, não é? Qual o momento que você vai entender que o ser humano não pode matar o ser humano? Somente naquele momento em que você tiver crescido moralmente para entender isso. E nesse momento, o ato, a reação, não necessariamente será alguém te matar. Mas pode ser você tentar que alguém não desencarne e você ver que não é possível você impedir esse desencarne. A reação vai ser você sentir o valor que tem a vida. E isso pode ser diferido por anos. Tá? Ação e reação não é a resposta imediata do que você faz. É a compreensão do valor daquilo que você fez de acordo com a lei do amor. Espero que tenha ficado esclarecido. Se não, pode aprofundar, Ilonka. Diga, Cristina. A nossa amiga Claudine, por que consideramos, em alguns casos, a nossa lei aplicada pelos homens injusta, se vivemos dentro de uma sociedade com cultura igual? Porque muitos dos nossos irmãos estão mais evoluídos do que nós e outros estão menos evoluídos. Como a lei é uma média do entendimento de todo mundo, muitos já vão ter a interpretação de que é uma lei injusta. Outros já vão achá-la mais justa. E eu dou um exemplo clássico para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente. No momento em que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, foi uma grita total dizendo que era injusto, que estava protegendo pivete. Tá? Só muito tempo depois é que a gente começa a entender a dimensão da proteção da criança e do adolescente. Se a gente protege a criança e o adolescente, a gente está protegendo o adulto que ele vai ser e está protegendo a sociedade em que ele vai viver. Mas essa dimensão, ela não foi compreendida no primeiro momento. Tá? Por quê? Porque nem todo mundo estava no mesmo estágio evolutivo. Hoje, quase 30 anos depois, as pessoas já entendem mais isso. E isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que, moralmente, a sociedade está crescendo. E nós conseguimos entender que esses nossos irmãos, crianças e adolescentes, precisam ser protegidos. Né? Assim que evolui. Então, nossas leis são, sim, injustas para alguns, justas para outros, porque cada um vai ver de acordo com o seu crescimento moral. Pode falar, Cris. Nosso irmão Daniel, uma reencarnação como caçador e na outra como caça, muitos chamam de karma? Bom, o karma, ele é muito mais bem compreendido pelos orientais do que por nós ocidentais. Tá? O karma não é exatamente você ter uma dívida para pagar na mesma proporção do que aquilo que você fez. Tá? Mas eu realmente não tenho conhecimento nem competência para falar sobre karma. O que eu posso falar para o Daniel é que, Daniel, se você numa encarnação
foi caçador, na outra você pode ser um ecologista, que defende a preservação da vida animal em todas as suas formas. Você não precisa ser a caça, a não ser que você sinta essa necessidade de experimentar a dor que você acredita que a caça teve. Olha só esse detalhe, que você acredita que a caça teve. Porque a caça pode ser caçada e não experimentar dor nenhuma. A caça já pode ser evoluída moralmente para entender a condição e dimensão do caçador. Então, não se enganem. O parâmetro que você avalia é o seu. Você não tem condições de avaliar o parâmetro do outro. Se você entende que se você destruiu alguma coisa, você tem que ser destruído da mesma forma, assim será para você. Se você entende que se você destruiu alguma coisa, você pode construir pela lei do amor e da caridade e assim fazer justiça, assim será para você. A escolha é sua. Pode falar, Cris. Se temos o nosso livre-arbítrio em nossas escolhas, devemos ser respeitados independentemente das escolhas que fizemos, como também devemos respeitar as escolhas de nossos irmãos. É assim que exercitamos a lei da justiça? Difícil a pergunta. Por quê? A lei do livre-arbítrio, ela diz que você pode escolher o que você vai fazer, mas você vai responder pelos seus atos. A gente está vendo que a lei da justiça, ela é um entendimento ampliado do amor e da caridade. Eu diria para você, então, que no momento em que nós estivermos evoluídos moralmente, a justiça será nós acolhermos o outro para que ele possa crescer igual nós queremos também crescer. Tá? O livre-arbítrio não me permite fazer tudo o que eu quero sem ter as consequências do que eu faço. E as consequências do que eu faço vão ser balizadas pela atitude de quem recebe o que eu faço, que também tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, essa equação, ela vai estar sempre instável e móvel de acordo com o crescimento de cada uma das partes que estão envolvidas. Mas sempre será uma escolha dessas partes. Eu acho que eu fui muito confuso. Quer aprofundar um pouquinho mais a pergunta para ver se eu consigo melhorar a resposta? Porque a pergunta foi bem clara, assim, se temos o nosso livre-arbítrio em nossas escolhas, devemos ser respeitados independente das nossas escolhas que fizemos, como também devemos respeitar a escolha do nosso irmão. Eu creio que a pessoa está dizendo o seguinte, que como eu tenho o meu livre-arbítrio, entendeu? Eu faço as minhas escolhas e o meu amigo também faz as escolhas dele, eu acho que isso seria a lei da justiça? Não, isso é a lei do caos. A lei da justiça é o seguinte, eu faço alguma coisa, reverbera o que eu fiz, e eu vou ter, sim, a lei da ação e reação agindo sobre isso, assim como o meu amigo também vai fazer e vai sentir da mesma forma o efeito do que ele fez. Eu acho que ambos devem respeitar a escolha do outro, tá? Para que assim seja feita a lei da justiça, como é que se diz, cada um no seu quadrado, sem ultrapassar o limite do respeito do outro. A gente acho que foi isso. A gente respeitar o outro, Cris, e eu gostaria de frisar isso, não quer dizer eu aceitar o que ele faz. Tá? Eu respeitar o outro
quer dizer que eu entendo o tamanho e a dimensão dele. Mas não quer dizer que eu vou aceitar o que ele faz sem intervir da forma que eu acho pertinente. Vou te dar um exemplo. Se eu ver alguém humilhando uma pessoa, eu vou intervir. Eu vou dizer, olha, você não pode fazer isso com ele. Tá? Por quê? Porque é da minha natureza não aceitar humilhações. Ele escolheu humilhar. O outro não se sentiu apto para reagir. Eu, de fora, não consegui me segurar por causa da minha vivência também e vou tentar defender o humilhado. Cada um fez as suas escolhas aí. E cada um vai ter o retorno das escolhas que fez. A justiça divina é o quê? É permear isso tudo e transformar em aprendizado para nós. Tá? Transformar em aprendizado para aquele que humilhou, para que não humilhe mais. Transformar em aprendizado para aquele que foi humilhado, para que não se deixe humilhar, que tenha amor próprio. E transformar em aprendizado para mim, para não ficar com raiva daquele que está humilhando. Todos nós vamos ter aprendizados. Todos nós vamos, na justiça divina, vamos aproveitar aquele momento para ter um crescimento moral. Sim. Léo, vamos deixar o Léo falar, que eu acho que ele quer ajudar nós. Não, mas você fez a conclusão da pergunta? Hein? Já fiz. Você concluiu a resposta? Me ajuda a melhorar a conclusão. Eu acho que, assim, você bem colocou, né, essa questão do livre-arbítrio, né, e no próprio início do capítulo do que Kardec fala sobre isso, que é perguntado sobre a questão de esse sentimento de justiça da natureza, e ele fala que isso é perceptível a todos os homens, né, você já colocou. Então, assim, sabe, a vida ela vai se equalizando, né? Então, assim, cada um tem seu livre-arbítrio, aí não é o sentimento de entender que o outro faz as escolhas dele, mas está no sentido de aquelas escolhas podem ou não prejudicar alguém. Então, acho que a justiça parte muito desse princípio, do mal que a gente vai fazer ao outro. Então, se a gente não faz o mal, cada um tem suas escolhas, a gente está fazendo o princípio da justiça, que é todo mundo ser como já foi dito nas outras leis, todo mundo é igual, né? Concorda? O legal disso é que se eu faço bem, eu também tenho a reação disso, né? Exatamente. Mas eu levantei a mão só porque ficou uma coisa aqui na minha cabeça, lá da resposta do Daniel, como ele usou o termo caça e caçador, né? E essa relação do karma, e a pessoa vir, né, numa situação de caça e não de caçador, para ficar, talvez esclarecer um pouco mais de que, muitas vezes, não é no meu planejamento que eu escolhi ser caça. Muitas vezes, durante, aí, já que a gente está falando de livre-arbítrio, né, nas escolhas que eu vou fazendo já aqui no plano material, eu posso me colocar nesta posição de ser caça. Mas não que foi uma escolha do meu planejamento, uma consequência de algo que eu fui, mas algo simplesmente que eu coloquei e assumi esse papel, porque durante a nossa estada aqui como encarnado, a gente também vai fazendo as nossas plantações daqui para frente. Então, ou seja, nem tudo que está acontecendo na minha vida hoje é fruto do que eu fiz na encarnação passada, mas pode ter sido coisa que eu fiz há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, ou vem, né, fazendo ali muitas vezes. Então, é para que isso, né, não fique nessa muita questão. Aí volta até daquela pergunta, quando eu coloquei lá atrás, né, que é a questão que eu tinha, de que, não, que tudo que acontece foi porque eu fiz na vida passada. Não, mas nessa vida mesmo eu continuo semeando e continuo colhendo, certo? Isso é muito bom, essa última informação que você nos deu. Por quê? Porque a gente usa como desculpa possível, não, eu estou pagando coisa da outra vida, então eu tenho que aguentar isso. Não tem nada disso, gente. A maior parte do que nós vivemos aqui são questões que nós plantamos aqui.
tá? O que nós vivemos nas outras vidas são ideias do que nós devemos trabalhar. Mas, efetivamente, os caminhos que a gente segue aqui são escolhas que nós fazemos diariamente, né? Se a Andressa, por exemplo, se ela escolhe ser antipática, ela vai angariar o caminho para isso. Se ela escolhe ser simpática, se ela escolhe ter empatia com os outros, ela também vai ter a resposta para caminhos disso, né? E tudo que ela for viver no planejamento, que ela escolheu no planejamento, vai ser permeado por essa escolha que ela fez aqui. Vai ser menos ou mais difícil, ou ela pode escolher, inclusive, não respeitar essas escolhas que ela fez no planejamento. As pessoas dizem que o nosso planejamento é uma coisa grande, detalhada e tal. Eu acho que é só uma folhinha com os tópicos. Essa encarnação eu vou trabalhar a minha empatia com o ser humano, por exemplo. E a partir daí, eu vou nortear a minha vivência diária com isso. Não está lá descrito, eu vou trabalhar minha empatia com o Léo e com a Cris, porque o Léo vai ser apoio numa palestra e a Cris a moderadora. Eu vou ser antipático para o apoio técnico, porque ele não fala nada. Não é assim, né? É uma construção diária do que eu escolhi. Ficou mais claro? Vamos lá, Cris. Charles, nós temos algumas perguntinhas, não querendo te apressar, entendeu? Mas só para estimar teu tempo aí, tá? Suspende as perguntas, então, a partir de agora. Última chance, gente, coloca aí a pergunta. Não, tem umas 5 perguntinhas aqui para você ainda, tá? Então não coloca mais não, já suspende. Para exercitar a justiça divina presente em nós, então, considere e respeitar nossos irmãos como diferentes e capazes de nos apontar nossos limites, seria um dos pontos de partida para o nosso crescimento em relação ao encontro da justiça humana? Para exercitar a justiça divina presente em nós, então, considerar e respeitar nossos irmãos como diferentes e capazes de nos apontar nossos limites, seria um dos pontos de partida para o nosso crescimento em relação ao encontro da justiça humana. Resposta objetiva, sim. Resposta mais delongada, você está falando de amor e caridade. Tá? Você está falando de exercício de amor e de caridade, que é você ver o irmão como irmão e exercitar o seu bom olhar com ele, né? Com esses instrumentos, o amor e a caridade, você vai crescer moralmente e vai se aproximar da justiça divina. Porque toda vez que você consegue amar o seu irmão como a você mesmo, você está crescendo moralmente. Você está obedecendo a lei de Deus e você se aproxima da justiça divina. Respondido? Creio que sim, né? Vamos. Qualquer coisa ela fala aqui comigo. Se somos nós parâmetros de justiça, porém, se eu não perceber, após vários atos negativos que cometi, me sentindo superior ao meu próximo, houve reverberação, então como crescerei espiritualmente? Pode ficar tranquila. Você vai ter a oportunidade. Né? Se tudo que você está experimentando não te fez ainda pensar sobre a situação, né, fatalmente vai acontecer, você vai ter a oportunidade de rever essa sua posição. Porque toda a energia que você está emanando, ela vai reverberar e vai de alguma forma voltar para você. Tá? E volta de várias formas, momentos possíveis, até em outras encarnações, se for necessário. Eu só diria o seguinte: aproveite que você está aqui. Soberba está fora de moda, gente. O mote agora é o quê? É empatia. Né? Aproveita o momento cósmico que a gente está vivendo para prestar atenção e exercitar a empatia. Empatia nada mais é do que exercitar o amor com o próximo. Tá? Você pode continuar na soberba se você quiser,
vai levar uma cacetada. Estou só dando como é que chama isso? Uma prévia do que vai acontecer, né? Mas você não precisa de levar uma cacetada para aprender. Você pode observar. Quando você se achar muito superior, se você observar, você vai ver que aquele que está te fazendo sentir superior tem alguma coisa que você adoraria desenvolver. Né? Porque todo irmão tem alguma coisa para ensinar para a gente, se a gente está pronto para aprender. Vamos para a próxima? A legítima defesa estaria excluída da máxima que não podemos tirar a vida de outrem? Nossa pergunta é da nossa amiga Denise. Denise, que resposta difícil. Que resposta difícil. A conservação da vida é um direito imanente do ser humano. Ninguém vai se jogar no mar, mesmo que queira se afogar, e vai deixar de bater os braços para tentar respirar. Tá? Então, nós vamos chegar a um momento em que nós não vamos aceitar nem a legítima defesa. Tá? Que o mandamento será, não matarás, será absoluto. Mas ainda não é o momento que nós vivemos. Tá? Então, se não é o momento que nós vivemos ainda, que nós não temos ainda crescimento moral para isso, a gente tem que se assumir ser humano também. Tá? Eu não condenaria ninguém por legítima defesa. Assim como a nossa lei humana, que espere o nosso crescimento moral, também não condena. Agora, a legítima defesa, ela é só o essencial para você se defender. Pensem nisso. Toda vez que eu exacerbo do necessário, eu não estou mais praticando legítima defesa. Tá? Eu sei que é um limite muito tênue para isso. Nós vamos chegar a um momento moral em que nós não aceitaremos nem a legítima defesa. Mas eu estou longe de ter esse crescimento ainda. Del? Não, quero aproveitar nessa pergunta aí, porque essa pergunta estava dentro da lei da destruição, que foi uma palestra que eu fiz alguns dias atrás, né? E aí eu vou só vou colocar aqui no chat e ler, porque existe uma pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 748, que diz assim: em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? E aí a resposta é: só a necessidade o pode excusar, mas se o agredido puder preservar a vida sem atentar contra do seu agressor, deverá fazê-lo. Perfeita a resposta. Perfeita a resposta. Obrigado. Mais uma pergunta. O Daniel. Então, uma energia X irá atrair uma energia X, sendo que não será atraída por Y. Então, temos XX que se encontrarão quando entra Y, já que a questão é energia. Vamos lá, Daniel. Então, uma energia X irá atrair uma energia X, sendo que Y não será atraída por Y. Então, temos XX que se encontraram. Quando entra Y, já que a questão é energia, tira o segundo Y. Não é exatamente assim que funciona. Quando você lança uma energia por um ato seu, ela não tem ela é só uma energia. Não necessariamente ela é uma energia boa ou uma energia ruim. Ela é uma energia. E quando você lança pelo seu ato, ela vai ser apenas energia. Ela vai reverberar como energia. Tá? Por que é importante a gente mencionar isso? Porque uma energia pode ser utilizada tanto para uma coisa quanto para outra. Se você tiver já o aprendizado quando essa energia voltar, você pode utilizá-la como mola propulsora para o seu crescimento, porque ela nada mais é do que energia. Mas se você não tiver dominado ainda
o crescimento que você precisa, ela vai vir com uma energia de impacto. Então, energia não tem tensões positivas ou negativas. Energia tem o que você consegue dominar por ela. Tá? Essa resposta ela é muito específica para o Daniel, gente. Se alguém tiver dúvidas, por favor, me interrompam. Ele sabe exatamente o que eu estou dizendo. Tá? Um grande exemplo que a gente tem de energia é o caso de Paulo. Tá? Paulo lançou uma energia destruidora e quando ela voltou para ele, ele falou, opa, eu posso usar essa energia para construir. E foi o que ele fez. Né? Nós, a todo momento, podemos usar isso. Não é porque eu lancei uma energia de destruição que quando ela voltar, eu não vou usá-la para construir. Essa é a grande justiça. Aliás, obrigado por essa pergunta, Daniel. Essa é a grande justiça. Eu receber a energia que eu lancei, já trabalhada por amor e caridade, e transformá-la numa mola propulsora de justiça, e não de destruição. Pensem, cada vez que eu lanço uma energia, se na volta eu transformá-la numa energia de alegria, de realização, de contribuição para a humanidade, não vai ser muito mais frutífero do que eu pensar em energia de castigo, de punição? Quando a gente fala que nós estamos saindo da penas e expiações para a redenção, é isso que a gente está falando. É transformar essas energias em construção e não em punição. Ficou claro? Ele colocou aqui, entendi. Obrigado, Daniel. Próxima. A Cláudia fala o seguinte: se a pessoa não percebeu isso nessa altura da vida em que se encontra, penso que somente na próxima encarnação. Você se lembra dos trabalhadores da última hora? Os trabalhadores da última hora é uma passagem, uma parábola que eu demorei muito tempo para entender. Tá? E é riquíssima, porque eu achava uma profunda injustiça que aquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde recebesse a mesma coisa que aquele que começou a trabalhar às 7 horas da manhã. Porque eu pensava com a minha cabeça de justiça moral que eu tinha naquele momento. O dia que eu consegui entender, sabe, que o trabalhador da última hora somos todos nós que entendemos na última hora que qual era o caminho, que Jesus é o caminho e que Deus é o nosso destino, eu vejo que não há nenhuma incompatibilidade nisso. Porque o que nós vamos receber vai ser partilhado com todos. É uma construção coletiva. Então, Cláudia, foi Cláudia que fez a pergunta, né? Se essa pessoa hoje falar assim, eu quero fazer diferente e eu vou fazer, ela vai fazer. Pode demorar um dia, pode demorar 10 anos, pode demorar 10 encarnações, mas a decisão foi tomada. E a partir daqui, ela está fazendo a sua construção. Então, se a gente chegou até aqui e não entendeu ainda, está na hora da gente entender. Está na hora da gente começar a nossa caminhada. A gente não precisa ficar naquele lugar. Mas eu posso escolher também ficar parado. A escolha é minha. Né? E a vida, gente, a vida é uma só, mas é eterna. Então eu vou ter outras oportunidades. Né? Mas se eu posso, desde já, começar a construir diferente, por que não? E olha, começar a construir diferente. Para eu conseguir jogar bola, o que eu preciso fazer? Começar a jogar bola. A primeira vez que eu for jogar bola, o que vão fazer comigo? Ninguém vai me querer no time. Sabe aqueles que são os últimos escolhidos, porque não tem mais opção? Mas e se eu treinar?
E se eu for progredindo? Daqui a pouco eu posso estar bonzinho, não posso? Se eu treinar mais, daqui a pouco eu sou o primeiro a ser escolhido. Só que eu não posso esquecer que eu já fui aquele perna de pau, que não sabia jogar nada. Né? Porque senão eu olharia ainda com meu olhar de preconceito e acharia que quem começou a trabalhar na última hora não poderia receber o mesmo de quem trabalhou na primeira hora, sem ver que o trabalhador da última hora era justamente eu. Mais perguntas? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Bem, como nós encerramos as perguntas... Desculpa, Charles. Tem Sim. uma aqui, que está o número 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassino. Só a necessidade o pode excusar, mas se o agredido puder preservar sua vida, sem atentar contra a do seu agressor, deverá fazê-lo. É o que o Léo leu para a gente. Tá? É a resposta de Kardec à pergunta de 748. Eu só queria lembrar vocês que Kardec respondeu isso em 1800 e alguma coisa, se não me engano, 1850 e alguma coisa, né? Com a moral que existia naquela época. Tá? Nós hoje temos uma moral mais consolidada e mais evoluída. Nós vamos chegar à resposta de que não. Tá? Nós ainda não estamos lá. Mas toda vida deve ser preservada. E nós talvez conseguimos, em algumas encarnações, chegar à conclusão de que eu prefiro preservar a vida do meu irmão à minha. Tá? Mas enquanto isso, né, a gente tem aí o 748 para nos ajudar nessa travessia. Por quê? Porque nós somos uma constante evolução. A justiça divina só será conhecida quando nós chegarmos ao final da nossa evolução. Por enquanto, nós ainda precisamos desses parâmetros. Nós ainda precisamos de amor e caridade para conosco, para entender a nossa dimensão nesse mundo. Para entender que nós somos aprendizes, gente. Sabe? Nós estamos aqui aprendendo. E como aprendizes, nós podemos ser aquele aluno que vai feliz para a escola, porque vai aprender coisas novas, que vai trotando pelo caminho para conviver com os colegas, que chega lá, divide o lanche com um, pega o lanche do outro, que brinca aqui, que joga uma bola lá, que às vezes cai, rala o joelho, né? E que depois volta de novo trotando para casa, feliz por ter ido à escola. Ou nós podemos ser aquele aluno que diz, eu não gosto de estudar, eu vou à escola obrigado e fica lá de tromba o tempo inteiro. Que tipo de aluno nós vamos ser? Né? A cada vez que a gente falar de justiça, a gente vai ter uma ideia diferente. Mas a justiça nada mais é do que um caminho para a gente ser feliz. O amor e a caridade são as balizas que a gente precisa usar para a justiça. É isso que nos constrói. Sabe? É isso que eleva a nossa moral. E principalmente, hoje, eu pediria a vocês, exercitem a alegria. Exercitem a alegria, exercitem o amor. Saiam do quadrante do sofrimento. Nós não precisamos mais dele. Nós não precisamos mais de sofrimento para sentir justiça. Justiça hoje é acolhimento do irmão que ainda não sabe a sua exata dimensão. Tá? Nessas construções, ou nessa construção, a gente vai conseguir sair desse momento que nós estamos vivendo. É um momento muito rico, é um momento muito profícuo, em que a justiça divina está sendo questionada a todo momento. Não questionem a justiça divina. Questionem a justiça do homem.
mas a justiça divina é uma harmonia do que nós precisamos para o nosso crescimento. Vamos orar para aqueles que estão indo por causa de pandemia ou por causa de outras situações. Vamos orar com carinho, vamos orar com amor e vamos orar com alegria deles terem tido a oportunidade de estar conosco e de nós termos tido a oportunidade de conviver com eles. Sabe? Vamos estar sempre, sempre agradecidos por tudo que nós vivemos. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Não? Tá. Eu vou pedir ao Léo, então, para que faça o encerramento, né? Já agradecendo a todo mundo. E é nossa última palestra esse ano, a de sexta-feira do Léo. É imperdível, porque ele vai falar do Natal, né? Eu já tive uma palhinha de que vai ser muito bonita, não percam. Tá? E eu me despeço como palestrante hoje, para a gente voltar o ano que vem, porque eu escolhi ser palestrante espírita, né? Porque em vez de pagar outras coisas, eu prefiro construir, né? E construir junto com vocês. Essa partilha é muito importante. Cada participação de vocês, cada atuação, a energia que vocês lançam é muito importante para todos nós. Tá? E eu deixo o meu muito obrigado por vocês terem paciência de me ouvir. Eu preciso de vocês para conseguir crescer e para conseguir continuar a minha caminhada. Tá? Fica aqui a minha gratidão. Léo, manda bala, meu amigo. Manda bala, olha só que eu vou. Por favor, faça a nossa oração. Ainda temos que agradecer, né? Então, a sua decisão de ser palestrante construir, né? Que sempre nos brinda aí com ótimas e excelentes palestras, que a gente fica muito tempo depois, vou usar a palavra que você usou, né? Reverberando na nossa consciência, né? Os ensinamentos, né? Se a troca é boa, estamos felizes. Obrigado. Obrigado. Senhor Jesus, queremos agradecer neste momento, né, ao palestrante, ao Charles, que nos trouxe tanto conhecimento hoje, e pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos estimule a praticar aquilo que o Senhor nos exemplificou quando esteve aqui, que foi a sua caridade, que foi o teu amor com todos aqueles que lhe pediram auxílio. O Senhor nunca perguntou de onde vieram, nunca perguntou quem eram, nunca perguntou o que eles tinham feito para ter aquele tipo de infortúnio, mas o Senhor apenas os olhava, os amava e os curava. Que dentro de nós possamos ter esse grande exemplo de caridade que o Senhor nos deixou. E que possamos entender que a vida o tempo todo nos dá a oportunidade de sermos caridosos. Porque o Senhor também nos disse que o que fazeis a um pequenino estará fazendo a ele, ao Senhor. Então, que nesta noite o Senhor nos enterneça com teu amor, que possamos ter vontade de colocar em prática a caridade real que o Senhor nos ensinou. Que possamos ser bons com todos, que possamos perdoar a todos e que possamos fazer o bem a todos, sem olhar e sem julgar. Fique conosco, Mestre, como o Senhor faz desde o sempre, e continue nos educando e nos ensinando o verdadeiro significado do amor. Que assim seja.